próximo filo que nós estudaremos. Qual é ele? Nada mais, nada menos que o filo Annelida, Annelidios. Meus amores, os anelídeos são lindos, são maravilhosos, são o próximo filo. Primeiro, qual é a frase que caracteriza os anelídeos? Corpo segmentado, metamerizado. Pode ser que ele é todo segmentadinho e que nesses aneizinhos que os formam, pode ter órgãozinhos repetidos, tá? Outra característica, características embriológicas do nosso amiguinho, dos nossos amiguinhos anelídeos. Eles são sempre triblásticos, sempre protostômios, ou seja, que o blastóporo dá origem à boca. Sempre possuem simetria bilateral e sempre são celomados. Comparando com o grupo anterior, que era dos asqueumintos ou nemateumintos, qual é a característica que está aparecendo aqui que antes não aparecia? O celoma, que é a cavidade verdadeira, que tu já estudou em embriologia, que tu tá ligado, que é aquela cavidade que está entre a mesoderme. Beleza. E em relação às características as classes desse filo, cara, só tem 3 classes. Né? Então é um filo bastante resumido, bastante pequenininho. Cara, eles são caracterizados na verdade, eles são classificados pela presença ou não de cerdas. Cerdas não são patinhas, tá? Mas são estruturazinhas que são bem características. Tem aqueles que têm muitas cerdas, os poliquetos. Exemplos, as nereis ou nereides. Elas são encontradas normalmente no mar, tem respiração branquial. Elas são bem lindinhas quando a gente vê no mergulho. Depois tem poucas cerdas. Tão poucas que quando tu olha para ela, tu nem enxerga. Que são as mais famosas representantes. As minhoquinhas, como que são o nome? Poucas cerdas, o nome da classe oligoquetos, tá? São bem pequenininhas essas sardinhas. E aquetos ou irudíneos, que são aqueles que não têm cerdas, que são as sanguessugas, exatamente aquele bicho, um ectoparasita que gruda fora do corpo do hospedeiro e através dessas ventosas tem a possibilidade de consumir, absorver, sugar o sangue do hospedeiro, né? Quem já teve uma experiência com uma sanguessuga nunca mais esquece e vocês sabem disso. Aí o que acontece? Hoje em dia, inclusive, as sanguessugas elas são altamente utilizadas na medicina, todas criadinhas em laboratórios, bem limpinhas, bem bonitinhas, para estimular, por exemplo, a circulação de sangue em determinados membros ou órgãos de pessoas que têm algum tipo de problema com circulação. Eles colocam as sanguessugas que, com a pressão que elas farão para absorver o sangue do hospedeiro, digamos assim, ela vai estimular o sangue daquele paciente chegar naquele local que naturalmente não chegaria. Muito interessante. Em relação às minhoquinhas, os oligoquetos, os mais comuns, né, os mais conhecidos, são muito importantes. Primeiro, porque tu já tem um sistema digestório, um sistema digestivo completo. O que significa? Começa na boca, termina no ânus. E outro detalhe, meu amor, eles ainda têm uma estrutura muito importante, que é 2 estruturas, que é o papo e a moela. Muito parecido assim com os nossos amigos aqui, os nossos cordadinhos, as aves, né? O papo e a moela são importantes para triturar e digerir os alimentos. Elas são importantes também porque também vão ter sistema circulatório bastante complexo, com presença de alguns coraçõezinhos rudimentares, sim, sabe? Vários coraçõezinhos, com presença de um pigmento que vai carregar o oxigênio, muito parecido com o nosso. Então elas são fundamentais por isso. Outra característica dos oligoquetos, das minhocas, é a função de que elas são monóicas, têm os 2 sexos, macho e fêmea, só que elas não fazem autofecundação, elas fazem fecundação cruzada. 2 minhoquinhas, elas se unem e trocam gametas. Os espermatozoides de uma fecundam a outra e vice-versa, e as 2 saem com seus óvulos fecundados, se afastam e é formado uma geleia com esses óvulos fecundados, que à medida que a minhoquinha sai, vai deixando essa geleia para trás, deixa enterrado e os novos ovinhos vão nascer. Então isso aí é uma característica bastante importante. A respiração delas, por exemplo, se forem das minhocas, vai ser cutânea, né? Então por isso que elas não estão expostas ao sol e tem uma importância ecológica muito importante porque elas aeram o solo e se alimentam de restos de plantas e transformam em nutrientes. Valeu, era isso aí, principais características de anelídeos. Beijo, se liga!